Então, o tema da live é reconhecimento de padrões, tá? Reconhecimento de padrões. Por que é importante reconhecermos padrões? Bom, em primeiro lugar, porque facilitem muito a compreensão de quais são as dificuldades que os nossos clientes estão experienciando. Então, reconhecimento de padrões é extremamente importante para que você tenha mais facilidade de ajudar o teu coach, o teu cliente, seja você consultor, coach, terapeuta ou qualquer tipo de pessoa que tenha interesse de faturar ajudando pessoas. Então, quais são algumas das técnicas que nós usamos para reconhecer padrões? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live, ok? Se você gostar do conteúdo, peço que você curta aí, aperte o coraçãozinho, que isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Existem muitas pessoas que acabam experienciando situações extremamente difíceis, estados sem recursos e precisam de ajuda. E se você acredita que esse conteúdo pode ajudar alguém, eu peço que você, então, compartilhe essa live. É só clicar no aviãozinho e mandar para os seus amigos. Então, o tema da live de hoje, mais uma vez, é reconhecimento de padrões. Por que é fácil decifrar e reconhecer padrões, né? Nós vamos falar, então, sobre como reconhecer esses padrões, como decifrar as pessoas. No que isso é importante? Decifrar pessoas e reconhecer padrões é importante, em primeiro lugar, para que você tenha muito mais rapidez em entender quais são os problemas que o seu cliente está experienciando. Quais são as dificuldades? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, obrigado pela presença. Pessoal, nós estamos ao vivo no LinkedIn, Facebook, YouTube e Instagram, tá bem? Então, obrigado pela presença. Mais uma vez, se vocês gostarem, aperte o coraçãozinho, compartilhe a live. Eu agradeço muito, porque muitas pessoas precisam ser ajudadas com o que nós vamos falar aqui. Então, decifrar pessoas é imprescindível para que você tenha o melhor resultado possível e no menor tempo possível para com seus clientes, para a sua vida, para os seus relacionamentos, mas, sobretudo, principalmente, para os seus clientes, ok? Clientes de coaching, de terapia, de consultoria e outras técnicas aí, outras metodologias para ajudar pessoas. Então, bom, vamos lá. Quais são alguns dos pontos que nós temos que entender para reconhecer padrões? O primeiro ponto é, para facilitar vocês, digamos assim, qual é o meu objetivo agora? Eu vou dar um panorama das variáveis as quais nós analisamos para facilitar o reconhecimento de padrões. Então, vocês vão entender alguns pontos bem interessantes que às vezes são desconsiderados. O primeiro ponto que é importante e às vezes é desconsiderado é a biologia. Olha que interessante, biologia. Como assim biologia? Olha, existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença entre motivação para muitas coisas, desde um relacionamento até uma motivação de compra, né? O que a mulher quer? A mulher quer, quando uma das motivações dela, em qualquer coisa, é algo que a deixe mais sexy, mais atraente, mais bonita e poupe seu tempo, né? O que um homem quer? Alguma coisa que ressalte o seu status de macho alfa, de poderoso, de provedor, de competitividade, de mostrar que ele é capaz, que ele é bem-sucedido, entendeu? Então, tem diversos fatores. Isso nós estamos falando aqui de biologia, neurobiologia, né? Nós estamos falando sobre biologia do consumidor, que também é um ponto interessante. Olha, pode parecer inacreditável, mas existem muitas pessoas que estão frustradas na sua vida, muitas pessoas que estão frustradas na sua vida, e uma das coisas que essas pessoas que estão frustradas desconsideram é que o ser humano ao qual ela está se relacionando, uma mulher se relacionando com um homem, achando que o homem tem que pensar igual a uma mulher, né? E vice-versa. Um homem se relacionando com uma mulher e achando que essa mulher precisa pensar igual ao homem. Então, nós somos completamente diferentes, nós temos compreensões diferentes, valores diferentes, biologias diferentes, motivações diferentes, hormônios. Olha, a testosterona, que é o hormônio que o homem tem em maior quantidade que a mulher, a testosterona é um hormônio que, normalmente, quanto mais testosterona o homem tem, menos medo, mais irritabilidade, mais agressividade, mais tudo, inclusive desejo sexual, tudo, entendeu? Então, é um ponto, tá? É interessante pensar sobre biologia, pensar sobre motivação intrínseca destas pessoas no dia a dia.
Outro ponto importante para que nós possamos decifrar clientes, reconhecer padrões e decifrar clientes. Pessoal, podem fazer perguntas, tá? Podem tirar dúvidas. Conta para mim aí, você é terapeuta, você é coach, você é consultor, você faz o quê? O que você precisa? Quais são as dificuldades que você enfrenta no dia a dia? Quais são os desafios que você enfrenta? Como eu posso ajudar você? Como eu posso fazer com que você tenha muito mais facilidade em ajudar os seus clientes, ok? Então vamos lá. Um outro ponto importante que você precisa levar em consideração para reconhecer padrões, para decifrar clientes, é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, proposta por Abraham Maslow, mostra a hierarquia das necessidades humanas. Na pirâmide de Maslow, nós entendemos, por exemplo, que o ser humano tem uma série de necessidades. Além das necessidades básicas, além das necessidades fisiológicas e básicas, ele também tem necessidades, entre elas, por exemplo, a necessidade de ser reconhecido, de status, de inclusão, de pertencimento, de reconhecimento, por exemplo. Essa é mais uma das questões que é importante nós entendermos para decifrar pessoas, para nós reconhecermos padrões. Às vezes, as pessoas podem estar frustradas. E olha que interessante, isso é muito comum para mim. As pessoas estarem frustradas e elas nem ao menos entenderem qual é a causa da sua frustração. Ah, por que você está frustrado? Ah, porque eu estou, mas porque nem eu sei. Então, por que nós falamos de fatores biológicos, hormonais, né? Hormônios, os hormônios impelem o ser humano. Os hormônios, eles movem. Os hormônios, eles muitas vezes, eles podem até, dependendo da necessidade fisiológica não satisfeita, os hormônios, eles podem não só mais do que impelir, não só mais do que mover, eles podem criar uma situação de opressão, né? Uma situação de opressão. Então, para vocês entenderem, às vezes os hormônios podem oprimir. Por exemplo, um homem que às vezes está, ou até a mulher, né? Sem uma das necessidades básicas, que é a necessidade de relacionamento sexual satisfeita, ele pode ser impelido, ele pode ser opresso por essa necessidade, por exemplo. Então, porque eu estou falando de algo radical, certo? Mas eu quero que vocês entendam que, às vezes, as pessoas que vocês vão ajudar, nem elas sabem quais são os seus problemas. Então, por exemplo, Maslow, né? Olha que interessante. Tem mais pensadores aí que mostram sobre padrões e sobre decifrar pessoas. Às vezes, a pessoa, ela confunde a ideia da meta, né? A ideia da meta, ou dos objetivos diários, das atividades diárias, como sendo a única coisa necessária do objetivo, meta, como sendo a única coisa necessária para que uma pessoa encontre significado na sua vida. E não é. Nós entendemos que existe uma série de fatores, nós entendemos a pirâmide de Maslow, nós entendemos as necessidades que os seres humanos têm de serem validados, reconhecidos, de pertencimento, de significado, de legado, né? De reconhecimento. Mas olha que interessante, nós temos dois tipos de eus, né? Um eu projetivo e um eu existencial, experiencial. Esse eu existencial, esse eu experiencial, ele se contenta com aqui e agora, ele se contenta com os resultados do dia, aquilo que ele está experienciando. Mas se você quiser experienciar satisfação das demandas, você tem que pensar também no outro eu, no eu projetivo, no eu em que também eu faço algo aqui, mas eu também preciso pensar no futuro, eu também preciso pensar no mundo que eu quero construir, no legado que eu quero deixar, em que direção eu estou indo, onde eu vou parar após essa série de ações que eu estou implementando aqui e agora. Então, eu estou dando, por exemplo, diversas visões e diversos homens e mulheres que mudaram a história do mundo com os seus estudos, com as suas compreensões, para que vocês entendam todos os meandros, para ficar claro o que é necessário para reconhecer padrões, tá? Então, é interessante isso, porque um dos grandes problemas... Pessoal, contem para mim, quais são as dificuldades que você tem? Em qualquer uma das nossas redes sociais, me diga para mim, você ou seu cliente, quais são... Me diz o sintoma, me diz o problema que você experiencia, tá? Que eu vou dizer qual é
o que está por trás dele, eu vou decifrar para você. Eu vou dizer exatamente qual o problema. Conta para mim, qual o problema que você ou seu cliente experiencia, que eu vou dizer a você qual é o padrão que está por trás, o que acontece para que isso ocorra, tá? Por exemplo, hoje nós estamos experienciando muitas pessoas da sociedade, estamos vendo muitas pessoas com ansiedade generalizada, ansiedade de todos os níveis, né? E vocês sabem qual é a raiz da ansiedade? A raiz da ansiedade é o desamparo. Ou seja, falta de autonomia, falta de clareza, falta dessa perspectiva de futuro, falta de situar-se, que tem uma relação direta com o que eu citei agora de Maslow, né? Essa necessidade, depois que o ser humano tem na pirâmide das hierarquias das necessidades de Maslow, né? Depois que ele, por exemplo, ele tem as suas necessidades básicas satisfeitas, as fisiológicas, ele já quer, após isso, já vem as necessidades de relacionamentos, necessidades sexuais, as necessidades de afeto, de carinho, e depois disso, aí vem as outras necessidades, que são as necessidades de realmente legado, pertencimento, significado, de reconhecimento, né? De mostrar para o mundo inteiro que ele tem valor, mostrar para o mundo inteiro que a vida dele tem significado e que ele pode realmente identificar pessoas com estilo de vida, deixar legado. Então, todos esses fatores são importantes. Conta para mim, pessoal. Diga para mim aí quais são quais são as situações que você vê na vida de outros ou nos seus clientes ou que você experiencia, que você queria entender o que está acontecendo. Então, nós falamos aqui, ó, por exemplo, quer ver? Olha só. Padrão que faz com que muitas pessoas acabem caindo, por exemplo, em situações como situações de drogas, situações de recorrência nas drogas, recorrências em cárceres, recorrência em situações compulsivas, recorrência em situações saudosistas, em estados saudosistas, em estados depressivos, né? Você sabe qual é o padrão? O que vocês acham, pessoal? Conta para mim. Me digam quais são as dificuldades que vocês experienciam com seus clientes e eu vou ajudar você a reconhecer rapidamente o que está por trás disso, tá? Então, olha que interessante. Todas essas situações advêm, sabe do quê? De pessoas que não têm propósito, de pessoas que não têm clareza em relação a quem elas são e o futuro que elas querem construir. Nós citamos agora esses dois eus, né? O eu presente, o eu experiencial e o eu projetivo. Se você não tem sincronismo entre as duas coisas, você não consegue... o padrão vítima. Ótimo, obrigado. Pergunta aí, pessoal. Eu já volto aqui, ó. Lá no meu YouTube, tá? Pense em riqueza, tá? O nome da pessoa é José Fernando aqui. Oi, José Fernando. Tá? Como as emoções, como identificar as emoções que nos estão sabotando? Vou responder a primeira pergunta. A primeira pergunta, José, é o seguinte, ó, as emoções que estão nos sabotando, nós temos que ter, isso inclusive, essa ferramenta, eu gosto de estudar muito, né, de diversos pensadores. Essa ideia é do Dr. Augusto Cury, e ele usa o DCD, duvidar, criticar e determinar. Então, por exemplo, tudo que não promove a vida, não promove a qualidade de vida, não promove o teu desenvolvimento, o teu crescimento, não permite que você avance, não permite que você construa uma vida melhor, tudo aquilo que nega permissão, tudo aquilo que te impede, que te atrasa, tudo aquilo que faz com que você experiencie um estado sem recursos deve ser questionado, tá? Então, as crenças que você precisa identificar são essas, José. As crenças que negam permissão, as crenças que fazem com que você experiencie um estado sem recursos. Lembra que nós falamos sempre nas nossas lives que mentira tem perna curta? Mentira tem perna curta. Se eu disser para você que você não vai conseguir alguma coisa na sua vida, como é que eu vou provar isso para você? Né? Eu tenho que arrumar, então, alguma desculpa estapafúrdia para convencer você de um absurdo desses. Porque a verdade é totalmente oposta. A verdade é, tudo que você sonhar com um plano de ação consistente e agir sobre esse plano de ação, você pode realizar. Não existe nenhum desafio que você não possa vencê-lo, não existe nada que você não possa conquistar com planejamento, foco e ação constante, desde que você tenha autonomia, esteja debaixo da sua mão e você se comprometa, entendeu? E isso esteja também calibrado para que não seja demasiadamente difícil no dia a dia. Então, esse é o ponto, tá? Como é que eu posso provar isso para você?
Eu posso provar com coaching, com PNL, com terapia, com psicologia, com hierarquia, com a biografia de homens e mulheres que mudaram a história do mundo. Eu posso provar das mais diversas formas, com planejamento, posso provar com... Olha, é fácil provar a verdade, certo? É fácil provar a verdade, porque é verdade, não é difícil. Agora, o que é difícil? Difícil é você provar a mentira, entendeu? Se eu digo que você não pode conseguir, como é que eu vou provar isso? Eu tenho que contar uma desculpa, contar uma mentira aí para você, e você vai ter que acreditar nela, entendeu o ponto? Então, tudo aquilo, vamos lá, tudo aquilo que não promove a vida, que não promove o crescimento, que não promove a qualidade de vida, que não promove fazer com que você vença os obstáculos, que você avance, que você vá na direção do mundo que você quer experienciar, da vida que você quer construir, deve ser questionado, questionado. Duvide. Então, dessa forma, você identifica as crenças que estão te sabotando. Uma outra forma de identificar as crenças que estão te sabotando é desenvolvendo inteligência. O que é inteligência, tá? Inteligência tem a ver com senso crítico para construir as informações na sua mente. Opções e escolhas também tem a ver com inteligência, né? O Inteligere é opções e escolhas, mas tem outro ponto importante na Inteligere, que é interligar as informações. Então, como é que você constrói, então, inteligência? Interligando as informações. E como é que você interliga as informações? Você desenvolve ações que te levam passo a passo na construção da vida que você quer experienciar. Entenderam o ponto? Olha, ser coadjuvante na sua vida, é um dos grandes problemas. A maioria dos problemas são eliminados quando você se torna protagonista, quando o seu cliente se torna protagonista. Ser coadjuvante é uma droga, entendeu? Porque é que nem, por exemplo, assim, ó, quando eu já vou lá responder a outra pergunta, José, também, tá? É que nem, por exemplo, quando eu trabalho com pessoas e digo até para profissionais da área psíquica, não, a gente resolve muito rapidamente os problemas. Tá, mas e vem cá, e não tem recaída? Profissionais da área da psicologia perguntam para mim, não tem recaída? Não, desde que ele se torne um protagonista, entendeu? Desde que ele não fique... Porque qual é o problema da recaída? Digamos, qual é o precursor da recaída? É a inércia, ser coadjuvante, é ser espectador da realidade, é ficar naquele estado lá em que você fica observando o mundo, observador do mundo, entendeu? O ponto importante é isso, tá? Para você identificar como está sabotando, não dá para você fechar com uma pergunta do José lá, como identificar o que está sabotando. Não dá para sentar no sofá e falar assim, deixa eu ver qual é a crença limitante que eu tenho. Olha, isso aí vai ser contraprodutivo, não vai ser tão intuitivo, não é fácil, é chato, entendeu? E você não vai perder tempo fazendo isso, certo? Então, como é que você faz? O duvidar de tudo aquilo que não promove o teu desenvolvimento, e o segundo, construção de inteligência, que se dá quando você obtém informações com base em senso crítico e dá passos na construção do futuro que você quer experienciar, entendeu? Aí, automaticamente, todos os teus mapas serão atualizados, todas as tuas crenças limitantes serão confrontadas e as crenças limitantes que podem vir a impedir você, entendeu? As crenças limitantes, principalmente aquelas que vão impedir você, são aquelas que vão se atravessar no teu caminho entre onde você está e onde você quer chegar. Se bem que quando você estabelece uma rota que deixa claro onde você está e onde você quer chegar, automaticamente, muitas das crenças limitantes caem por terra, porque você está tendo autonomia, você está tendo alavanca, esperança, clareza, você está sabendo, você está aumentando a tua autoestima por saber que você é capaz tanto quanto qualquer outra pessoa, você está realmente se tornando um protagonista, e isso automaticamente elimina muitas crenças limitantes, tá? Então, basicamente, essas são as primeiras dicas, José, para identificar crenças limitantes, emoções também. Outra coisa, emoção produz crença, entendeu? Emoções. Nós sabemos que nossos estados emocionais produzem crenças. Como é que você altera o estado emocional? Você altera o estado emocional, não sei se você lembra da tétrade, foco, fisiologia, você pode alterar o estado emocional só mudando a sua fisiologia, por exemplo, entendeu? Entre outras coisas, foco, padrão de linguagem, né? A linguagem
ela também produz emoção. Por quê? Porque cada palavra que você constrói numa frase, ela está sendo construída com uma série de sons, imagens e sensações para que você tivesse a oportunidade de arquivar, né? Eu sempre falo assim, ó, vamos tomar café? Você me entendeu. Agora, se eu isolar uma palavra, café, já começa a vir imagem, som, sensação, cheirinho, né? Por quê? Porque é uma construção na sua mente. Agora, o que eu quero dizer com isso em relação às emoções? Que tudo que você fala também produz emoção. Tudo que você fala pode se tornar uma profecia autorrealizável. Se você profere coisas ruins ou se você profere coisas boas, entendeu? Porque cada uma dessas palavras tem uma série de sinapses neurais nessas memórias que construíram cada um desses conceitos. Vamos tomar um café comigo, por exemplo, né? Não sei se eu consegui ser claro, vocês me entenderam o que eu quis dizer? Então, eu dei algumas pinceladas. José, eu já volto aí, tá? Já vou falar sobre esse padrão vítima. Tem uma pergunta aqui no Instagram. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver o que nós perguntaram para mim. Ó. Luiz, o que faz uma pessoa mentir o tempo todo? Olha, assim, ó, às vezes pode ser uma pessoa que tem uma necessidade patológica de ser alguma coisa que ela não é, ou talvez não tenha valores aos quais ela não entende que essas mentiras elas têm consequências negativas e desastrosas. Agora, todo comportamento indesejado, ele possui uma intenção positiva. É claro, desde que a pessoa não seja uma pessoa normal, né? Desde que ela seja uma pessoa normal e não seja um psicopata, por exemplo. Mas, fora isso, toda crença limitante, todo padrão de comportamento indesejado, seja compulsão, seja vício, seja o que for, todos eles possuem uma intenção positiva. Qual é a chave da mudança? Entender a intenção positiva por trás do comportamento indesejado. Entendeu? Então, quando você entende a intenção positiva por trás daquele padrão de comportamento indesejado, você consegue ofertar uma estratégia mais efetiva. Talvez essa pessoa tenha uma necessidade de pertencimento, teria que elicitar, né? O que é elicitar? É descobrir qual é a intenção positiva, descobrir quais são as razões pelas quais ela tem esse padrão de comportamento. E nós não estamos falando em ir para o passado, né? Que essa ideia de ir para o passado, ficar procurando o problema, remoendo o passado. Para começar, é o seguinte, né? Totalmente obsoleto. Perda de tempo, redundância. E o pior de tudo, se você faz uma pergunta idiota para o teu cérebro, ele cria. Por quê? O que tem de errado com você? Eu garanto que se eu faço essa pergunta, o que tem de errado com você? O teu cérebro vai encontrar uma forma de dar uma resposta a essa pergunta estapafúrdia e vai arrumar um probleminha para você. Ele vai fazer um favor de arrumar um problema para você, entendeu? É assim que funciona o cérebro. Então, é totalmente desatualizado, redundante, é totalmente nada a ver esse negócio de ir para o passado e ficar procurando problema, procurando causa de problema. Isso é totalmente ultrapassado à luz de uma mente virtual e à luz das compreensões que nós temos hoje sobre as reedições de sinapses neurais. É totalmente ultrapassado. Ó, G. Pedroso, querer fazer o que você quer não é ser egoísta? Não entendi. Querer fazer o que você quer não é egoísta? Tá. Eu acho que eu entendi. Gi, veja se eu entendi, tá? Você está me dizendo que você quer algo para você e você se sente egoísta querendo isso, certo? É isso que você está me dizendo? Na verdade, é por isso que nós usamos a identidade como ponto de partida para a construção de qualquer coisa. Nessa identidade, existe a primeira parte da identidade para construir o mundo que você quer experienciar. A primeira parte dessa identidade é egoísta. Eu quero porque eu quero para mim, tá? Agora, entretanto, depois tem o caminho pelo qual você vai seguir e no final tem o altruísmo, ou seja, entenda o seguinte, você não é um ter humano. Você não é um ter humano. Quanto mais eu tenho, mais eu sou. Não, você não é um ter humano, entendeu? Então, o que é um ter humano? Uma pessoa que, até essa ideia utilitarista do século XX, tinha muitas pessoas que achavam que quanto mais tinham, mais eram. Até que o mundo começou a mudar e, principalmente, a nova geração e os millennials entendem que para você, inclusive ter, você tem que ser primeiro. Inclusive, para ter, você tem que ser primeiro.
né? Então, e as pessoas não querem mais essa fase. Era uma época mais difícil, as pessoas achavam que status era dinheiro, status eram as coisas. Olha, devagarinho tem muita coisa mudando, ainda mais a partir de agora, numa era de abundância, tem muitas coisas que você não vai comprar mais, vai alocar, certo? Então, o mundo está mudando, os valores estão mudando. Mas, mesmo assim, depois da parte egoísta, no final você tem essa parte altruísta, em que a sua missão constrói um mundo melhor. A sua missão, ela melhora a vida das pessoas. Pessoal, se vocês estão gostando e acreditam que podem ajudar pessoas, pegue o aviãozinho aqui nas outras redes sociais, convide pessoas também, agradeço muito, tá bom? Então, vamos lá. Essa parte altruísta faz com que você ganhe dinheiro, com que você construa, prospere, mas sinta aquela sensação de que você melhorou o mundo à sua volta, porque, olha, nada vai te dar, como nós falamos antes, entre um eu presencial, um eu experiencial e um eu projetivo, qual é a questão? Aquelas pessoas que ainda pensam como seres humanos, que quanto mais têm, mais são, e acham que todo o seu status está definido nas suas posses, essas pessoas chegam lá pelos 50, 60 anos de idade, 40, depende da pessoa, e diz assim, meu Deus, mas o que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu só trabalho para ter dinheiro, eu não vivo, eu não curto, ninguém gosta de mim, eu não me relaciono com ninguém, eu não tenho uma vida, eu só tenho dinheiro, e as pessoas que se aproximam de mim só se aproximam por causa do meu dinheiro. Quer dizer, ou seja, é aquilo que nós falamos antes desse padrão da pirâmide de Maslow, certo? Existe uma necessidade, depois que você tem as suas necessidades básicas satisfeitas, comida, alimentação, água, as necessidades fisiológicas, aí você tem as necessidades, então, de relacionais ali, amor, carinho, afeto, e depois você tem aquelas necessidades projetivas, no sentido de pertencimento, aquela necessidade de ser validado, incluso, pertencer, legado, reconhecimento, né? Todas essas necessidades fazem parte dos seres humanos. Então, quando você é egoísta e na tua missão você só tem o egoísmo, qual é a minha missão? Minha missão é ganhar dinheiro. Por meio do quê? Pode ser por meio disso aqui mesmo, por exemplo, né? Vai chegar num ponto na sua vida que você vai se frustrar. Vai chegar num ponto na sua vida em que você pensa, mas meu Deus, mas eu só ganho dinheiro e é isso, a minha vida é ganhar dinheiro e morrer, e deixar para os outros. Não, vai chegar num ponto em que você, para ter permissão, para continuar feliz e prosperando, você vai fazer adaptações, entre elas, criar algo que melhore a vida das pessoas à sua volta, você vai talvez ajudar pessoas também. Olha que interessante. A psicologia comprovou que nada vai aumentar mais a tua autoestima do que você ajudar as pessoas a se levantarem. Então, entendam que quando você resolve problemas, quando você ajuda as pessoas a saírem dos seus estados sem recursos, dos seus cárceres, né? Você melhora a tua autoestima, a tua qualidade de vida melhora. Gi, veja se eu respondi certo, veja se a tua dúvida, eu entendi tua dúvida e se eu respondi. Se não, por favor, digita aqui. Se alguém quiser participar ao vivo aqui comigo também, eu posso chamar para conversar, não tem problema, é um prazer ajudar vocês. Entenderam, pessoal? Então, são todos esses fatores que facilitam a nossa compreensão e essa facilidade que nós temos de decifrar pessoas, de reconhecer padrões, tá? Podem fazer as perguntas, fiquem à vontade. Se eu respondi o que você queria, se não, por favor, torna mais clara a tua pergunta que eu te respondo. Deixa eu voltar lá no YouTube. Lá no YouTube, o José tem mais uma pergunta lá, sobre o padrão vítima. Ó, o que está por trás da vítima? O que está por trás do perfil da vítima? O vitimismo, ele, na verdade, ele é um mendigo. O que é o vitimista? O vitimista, ele é um mendigo. Um mendigo de quê? É um mendigo de atenção, um mendigo de amor, de carinho, de atenção. Então, qual é a sacada? Ou seja, talvez Ok, obrigado, Gi. Então, talvez esse mendigo, por exemplo, que é o vitimista, o que ele quer? Qual a expectativa com essa mendigância? De repente, essa pessoa, ela não é uma pessoa tão atraente, eu não digo nem fisicamente, eu estou falando psiquicamente, né? Ela não é uma pessoa agradável, não é uma pessoa atraente, ela não é uma pessoa que os outros gostem de estar com ela, ou ela é uma pessoa que justamente
por ser pessimista ou por ser vítima, é uma pessoa que muitas vezes os familiares rejeitam, certo? É uma pessoa que os próprios familiares às vezes não aguentam andar com ela. Então, qual é o ponto em questão? Qual é a sacada? O que é que essa pessoa faz? Essa pessoa, então, ela faz o vitimismo, sabe? Ah, porque não sei o quê, porque eu sou uma pobre coitada, porque ninguém dá bola para mim, porque ninguém me ama, porque não sei o quê, e tô doente. Quer dizer, tem gente, pessoal, isso é um truque de criança, né? É um truque de criança. Mas tem gente que faz esse truque até hoje, tá? com idade, muita idade. Que é fazer de conta que está doente para o pessoal gravitar em torno da órbita, né? Então, esse é o vitimista, é o mendigo de atenção. Mas por que essa pessoa é o mendigo de atenção? Por que ela tem o padrão vitimista? Justamente porque ela não tem luz própria. Tá, mas ok, a pessoa que é vitimista, ela quer que as pessoas gravitem em torno da sua órbita. Mas por que ela quer isso? Porque ela não tem luz própria, tá? Mas o que é ter luz própria? É ter propósito, ter clareza, ter autonomia, ter identidade, identificar pessoas com estilo de vida, é ter objetivos, é saber exatamente onde é que está indo, é fazer com que as pessoas, quando olhem para ela, vejam que ela é uma pessoa proativa, uma pessoa que tem experiência de vida, que ela traz alguma coisa acerca do seu protagonismo, certo? Então, olha, infelizmente, hoje, a sociedade, quase toda, muitos da sociedade, vivem uma vida completamente autômata. O que é autômato? É a pessoa que não sabe nem por que levanta de manhã. E como é que você sabe que é autômato? É simples, pergunta para ela, por que você levanta de manhã? Ué, porque tem que levantar. Por que você está aí nessa situação? Ué, é o que apareceu para mim? Quer dizer, é uma pessoa que não tem autonomia nenhuma, que boia na vida à mercê daquilo que vai abrindo para ela vai entrando e ela não tem nada, ela não quer, ela, sabe? Então, esse tipo de gente é o primeiro tipo de gente que já tem essa predisposição a serem, depois de um certo tempo, quando veem que eles começam a ser deixados de lado, a usarem o padrão do vitimista. Essa necessidade de que gravitem em torno da órbita. E o vitimismo é o mendigar a atenção. O mendigar a atenção. Então, qual é a saída para o vitimista? É você fazer com que ele tenha luz própria. E como é que ele tem luz própria? Quando você faz com que ele deixe de ser vitimista e se torne protagonista, certo? Ou seja, ele tem clareza de propósito, ele sabe o que ele quer e ele se compromete na construção disso, entenderam? Aí ele começa a ter luz própria. Aí o que acontece? Ele para de gravitar em torno da tua órbita, ele para com o vitimismo. Então esse é um ponto, claro, para aqueles que querem isso, né? Porque tem pessoas ali, eu já conversei com alguns que diziam assim, quando eu mostrei o padrão e disse que poderia ajudar, ele falou, mas eu gosto de ser assim. Então beleza. Tem um ditado popular que diz aí assim, nem Deus, eu sou teólogo, né? Na verdade, está totalmente coerente com as escrituras. Nem Deus ajuda quem não quer ser ajudado. É verdade, nem Deus ajuda quem não quer ser ajudado, entendeu? Regiane.